Glória a Deus. Boa tarde a todos. Fiquem à vontade, pode se assentar em nome de Jesus. É um prazer muito grande estar aqui com vocês essa tarde. Eu creio que o nosso Deus, Ele quer se revelar, Ele quer falar de uma forma ímpar e extraordinária sobre nós. E assim certamente o será em nome de Jesus. Amém? Talvez você possa estar estranhando um pouquinho eu estar aqui em cima. É porque eu ainda não vou dar a mensagem. Na verdade, eu vou fazer algo que Deus, Ele me chamou para fazer. E vou chamar aqui o Caio e chamar também aqui a Amanda. Vocês vão entender o porquê que eu vou chamar o Caio e a Amanda, pessoal. Quem lembra que eu falei que o Caio é aquele cara que eu mando mensagem de vez em quando, assim, uns horários bem alternativos, tipo 1 da manhã, 2, Caio, tive uma ideia. Esse é o Caio que eu falei, tive uma ideia. E essa aqui é a Amanda, que ajuda a gente muito no secreto, porque ela é responsável, ela é a líder da Secretaria JQV. Então, todas as atas, as mensagens, toda a organização, a parte de programação que a gente faz, assim, de cronograma, na verdade, da juventude a nível Brasil, quem faz é a Amanda. E aprove, Deus começou a unir, né, a amizade dos dois ao ponto de chegar aqui no altar. E por que eu pedi para eles estarem aqui? Porque eles estão há muito tempo no anonimato, há muito tempo vivendo no secreto e são pessoas cheias de talentos. E aí eu falei para eles, beleza, eu abençoo o namoro, mas vai ser no Sunset. Ah, mas como assim, pastor? Eu não gosto muito de falar, eu não gosto muito de me expor assim, eu sou uma pessoa bem reservada. Aliás, os dois são bem reservados, né? Só que eu falei, ok, vocês são reservados, mas aquilo que vocês oraram no secreto, viveram no secreto em oração, pedindo uma confirmação, uma palavra, cada um recebeu uma palavra de confirmação, trouxe eles até aqui hoje. Só que aqui é público, onde todo mundo vai ver o amor deles se tornando real. Onde a realidade de Deus vai aparecer também para a vida deles. Como eu sei que eles são reservados, eu pedi para eles não falarem nada. Então vocês vão ver eles aqui, só talvez figura dos dois. Mas eu queria liberar 2 palavras para a vida de vocês nessa tarde. Jó 8:7 diz assim, ó. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. É a primeira parte. Você vai virar, no caso, para ela, quando você for fazer o pedido oficial, real, né? E vai falar o que você está sentindo por ela. Assim como ela vai fazer a mesma coisa por você. E isso é um pequeno passo para tudo aquilo que vocês vão viver. Porque depois do namoro, nós cremos que Deus vai fortificar, vai estruturar ainda mais, vai fazer com que esse relacionamento se torne ímpar ao ponto de você trocar a aliança de prata pela aliança dourada. E aí você vai fazer o pedido de casamento. E aí no pedido de casamento você vai se esforçar ainda mais, dar mais um passo para chegar no casamento, que é o grande dia, que é aquilo que é esperado. Então, hoje é o primeiro passo, é algo pequeno para tudo aquilo que Deus quer fazer na vida de vocês. E o segundo versículo é lá em Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aqui vocês sabem o que está acontecendo. Eles são testemunhas de que a gente está apresentando o namoro de vocês. Mas quanto mais vocês clamarem a Deus, mais Deus vai anunciar coisas que vocês não sabem. Mais Deus vai fazer coisas grandes que vocês ainda não viveram. E mais o Senhor vai se realizar através da vida de vocês, em nome de Jesus. Eu oro, eu prometi para eles que eu não ia fazer nenhuma gracinha. Eu estou me segurando aqui, vocês não têm noção. Eu oro para que eu possa, porque normalmente no casamento eu prego Hebreus no capítulo 12. Eu oro para chegar nesse dia em que talvez eu possa dar um versículo para vocês lá em Hebreus no capítulo 12 e dizer que o amor de vocês é testemunha para o mundo que está vendo. Então, a minha oração, aquilo que eu vou fazer agora por vocês, é pedir para que Deus possa conservar o amor de vocês ao ponto de vocês poderem continuar sendo a bênção que vocês são. Vocês não conhecem tanto porque, como eu disse, vocês ficam mais no anonimato, mais no escondido, mais no secreto.
mas são pessoas que têm muitos talentos e têm um coração muito grande. Vocês talvez não conheçam, ou talvez até conheçam, porque tem aqui a região de Mauá hoje, né? E você é da região de Mauá. E o Caio que nasceu e foi criado aqui na sede desde quantos anos, mais ou menos? Desde os 4 anos. Então ele está aqui com 24, então são 20 anos aqui de sede. Então é alguém que foi criado e formado aqui na sede. Mas todas as pessoas que têm contato com eles são abençoados por terem eles na vida deles. Então eu enxergo que Deus, Ele fez muito mais do que eu imaginava. Porque eu olhava assim e tal, e não conseguia ver humanamente dizendo. Mas um dia o Caio chegou: pastor, preciso falar com o senhor. Aí ele falou, eu falei, sério? Aí depois a Amanda veio falar comigo, eu falei, sério? E eu não podia falar nada para um e não podia falar nada para o outro. Eles estão me zoando aqui porque eu prometi que eu não ia zoar. Vocês não podem zoar. Eles estão querendo me fazer rir aqui, não pode. Mas eles vieram falar comigo e eu disse, olha, eu não vou falar porque é uma confissão pastoral, então eu não posso me intrometer. Aquilo que Deus for fazer, é Deus fazendo. E graças a Deus eles conversaram entre si, foram pedindo a Deus uma palavra, Deus revelou a eles uma palavra, Deus confirmou e aqui eles estão. E eu gostaria de fazer uma oração, agradecendo a Deus até aqui, tendo a certeza de que é o primeiro passo de muitos que vocês vão dar para a vida toda em nome de Jesus. Amém? Pode estender a mão para cá? Vou pedir para que vocês entreguem a carta um do outro. Aliás, eu esqueci de falar isso. Eu pedi para que cada um escrevesse uma carta um para o outro, porque como eles não iriam falar nada, né? Eles iriam escrever tudo aquilo que eles queriam dizer um para o outro. E aí eu vou fazer um desafio, já que eu gosto disso, deles escreverem uma por mês. Para ela e ela para você, e assim vocês vão escrevendo tudo aquilo que estão construindo juntos, em nome de Jesus. Amém? Pode entregar para ela a sua carta. Isso. Agora eu vou pedir para vocês estenderem a mão para cá. Jesus, pode dar a mão para o outro. Jesus. Gente, vocês estão querendo me fazer rir na hora da oração. Vamos lá. Jesus, eu oro pela vida do Caio, pela vida da Amanda, porque até aqui o Senhor tem abençoado. Deus, e eles são vasos de honra escolhidos pelo Senhor. Vasos, meu Deus, que o Senhor tem derramado de uma unção extraordinária. E eu me alegro de poder dizer, meu Deus, que tenho pastoreado esses dois. Porque são pessoas que amam estar na sua casa, que amam estar na tua obra, que amam, meu Deus, a tua presença, que respeitam e respiram a tua presença. Jesus, eu tenho a certeza que eu sou muito limitado em tudo aquilo que eu estou dizendo, porque tem muito mais no meu coração para dizer e demonstrar sobre a vida deles do que eu estou conseguindo dizer agora. Eu agradeço ao Senhor pela vida da Amanda, agradeço ao Senhor pela vida do Caio, e sei, Jesus, que aqui o Senhor não está unindo, meu Deus, duas pessoas. O Senhor está unindo aqui propósitos, Pai, para tudo aquilo que o Senhor vai fazer e derramar. Eu oro, abençoo e peço que o Senhor guie eles em cada momento da vida deles, em nome de Cristo Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Bom, abençoado está. Eu vou pedir, eu não pedi para trocar aliança, porque ele tem um lugar especial onde ele vai levar ela para pedir ela em namoro. Então, é muito além do que eu consigo imaginar. Então, fica à vontade. Deus abençoe. Prazerzão. Vou chorar aqui. Deus abençoe. Pronto. Agora eu já posso zoar porque eu já fiz a apresentação de namoro. Eles estão me zoando aqui porque eu falei que se eu risse, eu ia correr aqui na São João inteirinha. Mas o Wellington e o Jonas vão correr da entrada da igreja até o 1035 umas 3 vezes hoje. No final do Sunset, beleza, bacana, hein? Vamos para a mensagem, senão eu vou ficar fazendo zoeira aqui. Gênesis no capítulo de número 32, quase que eu caio de emoção aqui. Gênesis 32, 22. Te segura, né? A gente segura para não rir, a gente segura para não chorar. Ah, Jesus. Vida de pastor de jovens, né? Vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre encontro. E eu acho que tenho certeza de que Deus ele vai ministrar algo poderoso ao seu coração. Eu só peço que você dê espaço para que Ele possa falar com você e ministrar sobre a sua vida, amém? Vamos lá então? Diz assim:
E levantou-se aquela mesma noite, tem tradução que vai dizer de madrugada, e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. Então, nós estamos falando de Jacó. Ele pega a sua família, ele acorda a sua família, ele passa pelo val de Jaboque e Deus ele vai ministrando sobre a vida dele. Olha o 23. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. 24. Legal. Eu corri para chegar aqui. Jacó, porém, ficou o quê? Jacó ficou o quê? Existem momentos na sua vida que você vai precisar se retirar para ter um a sós com Deus, algo muito pessoal com Deus. Não que a família vá atrapalhar, não que, a sua casa vá atrapalhar, não que seus pais vão atrapalhar, não que a sua namorada vá atrapalhar, a sua noiva, a sua esposa vai atrapalhar. Mas existem momentos em que você precisa ter algo a sós com Deus, algo, profundo com Deus, algo em que você vai decidir aquilo que vai acontecer na sua vida pelos próximos 5, 10, 15, 20 anos. E não adianta você colocar essa carga sobre aquilo que os outros estão vivendo, se Deus está chamando você para esse encontro. Existem pessoas que estão fugindo desse encontro com Deus e por isso, infelizmente, elas não são a bênção que elas podem ser. E não é porque Deus não gosta dela, não é porque Deus não quer usar, não é porque Deus deixou de ser Deus, não é porque Deus isso, porque Deus aquilo, não. É porque nós estamos decidindo fugir do encontro. Deus continua no mesmo lugar, é a gente que muitas vezes decide não ter um a sós com Deus. Mas por que eu vou ter esse a sós com Deus? Imagina se eu chegar lá agora, Deus vai virar assim e vai falar que eu sou um pecador, que eu sou isso, que eu sou aquilo outro. Então eu tenho medo de não ser aceito por Deus, ou de não viver aquilo que Deus ele tem para mim. E a gente deixa de viver aquilo que Deus está falando ou ministrando sobre a nossa vida pelo medo que nós temos daquilo que Deus pode falar nesse encontro. Olha para mim aqui. Enquanto você tiver medo do que Deus tem para falar para você, você nunca vai ser útil para o Senhor. Talvez seja muito pesado o que eu estou te dizendo, mas Deus não consegue, acreditar, investir, dar tempo, revestir pessoas que têm medo de encontros poderosos. Encontros profundos geram marcas eternas. E se nós tivermos medo de encontrar o Senhor, se nós estivermos, com esse sentimento de culpa, porque eu não sou validado na igreja, porque eu não sou isso, porque eu não sou aquilo, porque eu deveria estar vivendo isso e estou vivendo outra coisa, para um pouquinho de pensar demais, de guardar essas coisas dentro do teu coração e começa a viver aquilo que Deus ele tem, planejado para você. O Jacó tinha tudo aquilo que Deus podia dar para ele. Tudo aquilo que o Jacó colocava a mão para fazer, Deus prosperava. Só que o Jacó tinha um nome que não condizia com aquilo que Deus queria para ele. Jacó tinha uma história que não era a história que condizia para Deus. Então Deus preparou um encontro para mudar a história de Jacó. Assim como Deus quer preparar um encontro para que você possa se tornar o encontro eterno dele aqui na terra. Ou por onde você for, ou para quando você chegar no céu. A partir do momento em que você entende isso, você não tem medo do que vai viver com Deus. Você anseia por viver isso, você deseja viver isso. Você quer que Deus apareça e mude a sua história, Ele libere uma palavra e faça com que você viva o que você não está vivendo. Jacó fez passar toda a família, Jacó fez passar tudo o que ele tinha e disse: vai, agora eu vou ficar aqui atrás porque eu vou passar tempo com Deus. Eu vou gastar a minha vida na presença dEle, eu vou viver aquilo que Ele tem preparado para mim. Eu não vou olhar para o tempo, eu não vou olhar para trás, eu não vou olhar para a perseguição que o Esaú está fazendo contra a minha vida, eu vou olhar para Deus.
É no Senhor, é nessa, presença, é nesse encontro que a nossa sorte é mudada, que a nossa vida é mudada, que o nosso coração é transformado. Porque quanto mais você entrega a Deus de quem você é, mais Deus começa a derramar de quem Ele é sobre você. E aí Jacó vira e faz, né? Porém ficou só, e lutou com ele um quê? Tem traduções que diz anjo, né? Que a gente canta aquela música, né? Jacó segurou o anjo e não deixou subir, e aquela coisa toda. Então ele lutou com o anjo, até que a alva subia, uma madrugada inteira, até que a luz do dia estava nascendo. Quando você quer realmente ser marcado por Deus, você não se preocupa com o tempo. Quando você está, querendo realmente uma transformação sobre você, você não se preocupa qual é o dia que você vai falar com Deus. Você se preocupa se você está tocando Deus, ou se você está sendo tocado pelo Senhor, ou tocado pelo Senhor. Jacó não estava dizendo ali, ele não disse ali, a história não diz ali, Jacó ficou só e lutou com Deus porque era domingo, e domingo é o dia do Senhor. A Bíblia não diz, Jacó lutou e lutou com esse anjo, porque esse anjo estava ali, e esse anjo que podia liberar uma bênção sobre ele. A Bíblia só diz que ele ficou só, porque ele sabia que ele queria ter um encontro com Deus, e ele lutou com esse anjo, ele lutou com esse homem, lutou até as forças dele ir embora, lutou até não aguentar mais, porque ele queria ser marcado por aquilo que somente Deus é capaz de fazer. A gente está tão acostumado com a rotina do nosso dia a dia, que a gente pode criar aqui, o meu horário de acordar é tal, o horário de levantar da cama é tal, o horário de fazer isso é tal, ler a Bíblia é esse horário, para orar é aquele horário. Nós temos rotina, nós construímos a nossa vida sob rotinas. Só que Deus constrói a nossa vida por encontros. E muitas vezes a gente não tem transformação em forma de pensar, em forma de agir, em forma com que nós estamos enxergando tudo, porque nós não estamos encontrando Deus, nós estamos encontrando o endereço da igreja. Se eu perguntar para você que está sentado aqui hoje, qual é o endereço dessa igreja aqui? Obrigado, Lucas. Avenida São João 791. Todo mundo sabe, porque está todo mundo presente aqui, está passando toda hora o endereço na televisão. Nós sabemos o endereço do encontro, mas será que aqui dentro estamos encontrando o Senhor? Será que aqui dentro nós estamos lutando com os pensamentos que estão aqui, tentando impedir a gente de ouvir a palavra? Será que nós estamos lutando contra o pensamento que nos faz sentir inferiores às pessoas que estão à nossa volta? Será que estamos lutando com tudo aquilo que está acontecendo e nos impedindo de receber a realidade de Deus? Será que a gente está dando espaço para que Deus possa liberar sobre a nossa vida tudo o que Ele quer? Veja bem, pastor, é porque o senhor sabe, é difícil para mim, estou chegando na igreja agora. Não, pastor, eu sou muito velho de igreja, esse negócio ainda é para quem é novo. Não, não tem nada disso. Ninguém é tão cheio do Espírito Santo que não possa encher mais. Ninguém é tão cheio da presença de Deus que não possa ser mais. Ninguém é tão cheio, da presença do Senhor que não possa querer buscar mais o Senhor. Não, porque eu já fui na igreja hoje, já tenho a minha porção. Não, é porque eu já ouvi a mensagem hoje. Esse livro aí, esse capítulo eu já sei de cor e salteado. Eu já sei que o pastor vai falar do encontro de Jacó. Então, eu nem vou prestar atenção. Muitas pessoas estão perdendo a oportunidade de viver o novo com Deus, porque olham para aquilo que já sabem e esquecem daquilo que Deus quer falar. Jacó segurou um homem, um anjo, não deixou esse anjo sair. Ele começou a usar toda a força que tinha. Ele começou a lutar com tudo que ele era, com a alma que ele carregava, porque ele sabia que ele não queria mais viver do mesmo jeito. Ele não queria mais ser o suplantador. Ele não queria mais ser, o nome Jacó pode ser suplantador ou enganador, depende da versão, da forma que ele é escrito.
Quem gostaria de ser chamado aqui de um enganador? Levanta a mão. Obrigado. Nem Jacó. E é por isso que ele estava lutando, porque ele queria ter uma transformação. Não dá mais para viver do mesmo jeito. Não dá mais para caminhar do mesmo jeito. Não dá mais para sonhar do mesmo jeito. Eu preciso desse encontro, porque somente no Senhor eu tenho mudança. A mudança que eu preciso e não aquela que eu desejo. Deus, eu vou lutar com tudo que eu sou. Se eu tiver que chorar, eu vou chorar. Se eu tiver que agarrar, eu vou agarrar. Se eu tiver, Senhor, que fazer isso, eu vou fazer isso. Mas eu não vou deixar que o Senhor saia daqui sem que a minha transformação aconteça. Eu não vou sair daqui. Eu não vou deixar subir. Ah, mas e se a cãibra vier? Eu vou vencer a cãibra também. Ah, mas caramba, são horas e horas lutando, você não cansa? Como é que você está respirando? Eu não sei como, mas eu não vou deixar. Ou o Senhor muda a minha história, ou o Senhor me leva com o Senhor, mas a mesma vida eu não vivo. Um ponto de decisão é o que nós precisamos para que o nosso encontro seja real com Deus. O que mais acontece é que nós queremos colocar Deus na nossa agenda. Se bem que a galera é mais nova, não sabe nem que é agenda direito, né? Bota no celular lá, né? Lucas está demais hoje. A gente está tentando colocar Deus no nosso mundo, na nossa rotina. Quando nós tínhamos que estar buscando encontrar, entender a visão de Deus, para que a gente possa viver a realidade de Deus sobre nós, e não o contrário. Quando Jacó se dispôs a obedecer o pai, ele teve uma visão do céu. Quando Jacó volta para casa, ele vê o céu invadindo a terra, e ali ele está segurando o mensageiro do Senhor. Se, eu sei que é, você sabe que é, o anjo é um mensageiro do Senhor, anjo, cadê minha mensagem? Qual é a palavra que o Senhor tem que liberar para mim? Porque eu não vou sair daqui, eu não vou te soltar, sem que você me fale o que Deus quer sobre a minha vida. O que Deus quer para o meu coração. Agora você não vai ficar caçando o anjo também, né? Pelo amor de Deus. Vai, fala. Não, não é isso. É você entender a palavra, é você agarrar a palavra e falar para o Senhor. Senhor, eu não saio da tua presença, eu não saio desse quarto, enquanto o Senhor não se revelar para mim. Senhor, eu não vou sair dessa igreja, sem que o Senhor não fale comigo hoje. Porque Deus, eu não saí da minha casa, eu não coloquei aqui a minha melhor roupa, eu não trouxe a minha Bíblia, eu não trouxe aqui o meu coração, sabe, voltado para receber o Senhor, para voltar do mesmo jeito para minha casa, para voltar do mesmo jeito para a minha rotina. Deus, o Senhor é o Deus da criação, o Senhor tem o poder de criar do nada tudo. Sabe o que é isso? Deus tem o poder de pegar o teu passado e apagar ele a partir daqui, e transformar aquilo que era um nada em algo muito novo, algo totalmente novo, algo transformador. Você consegue enxergar que Deus apaga o nome Jacó e coloca o nome Israel no lugar? Assim como a sua dor pode ser apagada por Deus hoje, para que Ele possa revelar sobre você o seu futuro. Assim como Deus pode apagar a sua vergonha e transformar você, transformar a sua vida, porque a partir daqui Deus está liberando sobre você algo novo. Mas Deus não está dizendo isso: eu vou liberar a bênção para o mais rico, vou liberar a bênção para o maior, para o mais alto. Eu vou liberar a bênção para quem tem disposição de estar na minha presença, de estar num encontro comigo, e ali eu vou me revelar a Ele. Eu tenho vontade. Diz a palavra que os olhos do Senhor estão buscando os fiéis da terra. Não os mais bonitos, os mais organizados, os que se vestem bem. Deus está falando daqueles que não têm medo de encontro. Deus está falando daqueles que não têm medo da realidade dEle. Pastor, mas é assustador, é algo muito novo. É como se eu estivesse colocando uma carta em branco e dizendo: Deus, escreve o que o Senhor quiser.
Mas é justamente isso. Quando nos encontramos com Deus, Deus tem a condição de resetar tudo aquilo que não presta e escrever algo novo sobre a nossa vida. Algo novo sobre a nossa história. Verso 25. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó. Presta atenção nisso aqui, hein? Deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com, verso 26. E disse: deixa-me ir, porque já é alva. Já a alva subiu, desculpa. Já amanhã nasceu. O sol já está subindo aqui. Porém, ele disse: não te deixarei o quê? Senão você não sai da onde você está. Mesmo eu com a coxa aqui doendo, mesmo eu com a juntura da coxa toda destruída, com o compasso daqui da minha perna todo maluco, eu andando aqui desconjuntado, meio que manco, eu vou segurar você com a força que eu ainda tenho. Mesmo que ainda me doa, mesmo que as lágrimas continuem a rolar porque está doendo, eu vou te segurar, porque eu preciso ser transformado. Eu preciso viver algo que eu não estou vivendo. Eu não aceito estar no mesmo ponto da minha vida que eu estive até aqui. Eu não quero ser o mesmo Alain, sabe, há 30 anos, há 32 anos, há 40 anos, há 50 anos, a mesma Maria, o mesmo José, não importa o nome, não importa a idade, você não pode viver a mesma velha vida, tendo um encontro com Deus capaz de mudar tudo que você é. Tendo a condição de fazer você enxergar o que você nunca enxergou até aqui. Jacó estava dizendo: se esse aqui é o meu último suspiro, eu vou dar esse suspiro segurando você, porque eu sei que você tem uma palavra que vem do coração de Deus para mudar a minha história. Qual mensagem é? Qual palavra é? Qual é a mensagem que você pode ser, sabe, lançar sobre a minha vida e mudar e transformar quem eu sou? Porque eu não volto para a mesma velha vida. Eu não vou ser o Jacozinho, aquele que roubou a bênção do Esaú. Mesmo a gente sabendo que ele tinha o direito, porque o irmão vendeu a primogenitura para ele. E Deus já tinha revelado para Rebeca que o menor seria maior. A gente sabe disso. A gente sabe disso. A questão aqui é que o Jacó decidiu: eu não mais serei o suplantador, eu não mais serei chamado enganador. Eu vou mudar essa história. Eu não vou ser mais o Jacozinho. Eu quero ser aquilo que Deus tem planejado para mim. A partir daqui, se até aqui eu vivi assim, se até aqui eu passei por tudo isso, a partir daqui, Senhor, que o Senhor possa guiar os meus passos. Que o Senhor seja aquele que muda as histórias, os começos, os recomeços, e me faça ver o que eu não estou vendo. Verso 27. Presta atenção aqui. E disse-lhe: qual é o teu? Qual é o quê? O anjo poderia ter dito: qual é a tua dor? O anjo poderia ter dito: qual é a tua história? O anjo poderia ter dito: qual é o teu passado? O anjo poderia ter dito: qual é o seu pedido? Mas ele perguntou o quê? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? E ele disse: Jacó. Até aqui eu vivi como Jacó. Até aqui todas as dores que eu tinha era como Jacó. Verso 28.
Então disse: não se chamarás mais o teu nome o quê? Mais o quê? Qual é o nome? Qual é o nome da nação que nós conhecemos hoje? Deus transformou um suplantador em uma nação. Olha só, Deus ele transformou um fugitivo em um país, em uma nação. Deus transformou o nome Jacó em o nome Israel. E a Bíblia nos mostra que Deus é Deus de que país? Ele é conhecido como Deus de? Está entendendo onde eu quero chegar? Talvez o mundo não te reconheça pela história que está vivendo hoje, mas quando você tem um encontro com Deus, todo mundo vai começar a reconhecer o Deus que você serve. Todo mundo vai começar a entender a história que você construiu e está construindo em Deus. Porque a partir de agora, esse Deus passa a ser o Deus do Tiago, passa a ser o Deus do Alain, passa a ser o Deus do José, passa a ser o Deus da Maria. Então aquelas pessoas que tinham você com um nome diferente, com uma história diferente, começam a enxergar você como alguém que Deus está usando, como alguém que Deus tem construído e está construindo uma história. Porque Deus não comete erros. Ele sempre vai liberar espaço para quem não tem medo de se encontrar com Ele. Deus sempre vai aparecer para as pessoas que não têm medo do encontro face a face com Deus. Deus sempre vai mudar destinos para aquelas pessoas que têm coragem de acreditar que uma noite, que um dia, que sabe uma semana, que um mês de consagração é pouco. Tamanho é o nível de profundidade que você quer em Deus. Nós temos que parar um pouquinho. Eu sempre digo isso, desculpa ser repetitivo, de ser aquela galera meio fast food, sabe? Que vai lá achando que a igreja é aqueles lugares onde você fala assim, me dá o número 1 e vem o kit completo. Na casa de Deus cada um faz alguma coisa. Na casa de Deus você é responsável pela lenha, para que o altar continue pegando fogo. Na casa de Deus você é o responsável, sabe, por se aproximar, por chegar perto, porque você é filho, você não é desconhecido. E o filho não pode ter medo de se encontrar com o pai. O filho não pode ter medo de chegar face a face com o pai. E esse hoje tem sido o nosso problema enquanto igreja, que nós temos medo de nos aproximar, do altar do Senhor, da presença do Senhor, como se Deus não estivesse disponível para cada um de nós. Deus está ansioso esperando o encontro com a gente. Ah, Senhor, olha, eu acho que é. Garanto, talvez a minha memória está me traindo, mas eu não gosto dessa palavra. Ezequiel 16:8. Dá uma olhadinha, só para ver se é isso. Diz assim, ó: e passando eu por ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a auréola do meu manto, e cobri a tua nudez, e dei-te juramento, e entrei em concerto contigo, diz o Senhor o quê? E tu ficaste sendo. Um encontro faz com que Deus limpe a sua vida, vista você, e te faça entender que você pertence a Ele. Por mais difícil que seja, por mais, choro que você possa ter e derramar no Senhor, é importante que você esteja vivendo esse encontro com o Senhor. Deus me lembrou de outro versículo aqui, mas eu não vou lembrar a passagem, e se eu falar a referência vai ser muita coisa, mas Deus espera, ansioso, para que haja esse encontro entre a criação e o Criador. Quando é que a gente vai viver esse encontro com Deus?
Quando é que nós não vamos nos importar com o tempo? Quando é que nós não vamos nos importar com, sabe, o que está acontecendo lá fora? Mas vamos nos importar com aquilo que Deus quer construir sobre a nossa vida. Eu dizia lá no QG, onde os meninos vão correr até lá, que uma vez eu recebi esse relato e para mim foi impactante. Diz, né, a história, que o presidente dos Estados Unidos liga para o Billy Graham, para consultar o Billy Graham em alguma coisa que ele iria fazer, e assim, o Billy Graham realmente era um dos consultores dos presidentes dos Estados Unidos. E aí, o presidente dos Estados Unidos vira para ele e fala assim, olha, tudo bem, eu queria falar com o Billy Graham, ele está aí disponível? E ela vira e fala, olha, o Billy Graham está numa reunião muito importante e o senhor ele não vai conseguir falar com o senhor. Mas como assim? Eu sou o presidente dos Estados Unidos. E ela vira para ele e fala assim, tá, mas ele está com alguém muito mais importante que o senhor. O cara ficou revoltado, cuspiu maribondo umas 3 vezes, desligou o telefone, depois de 2 horas ele ligou. E aí? O Billy Graham terminou a reunião importante que ele tinha com essa pessoa tão importante que você não me diz quem é? Olha, ele ainda está nessa reunião e assim que ele terminar a reunião, ele vai ligar para o senhor. Ele ligou, sabe, desligou revoltado de novo. E aí ele falou, quer saber de uma coisa? Eu já vou ligar direto dentro do gabinete dele, aí eu quero ver se eu não vou atrapalhar essa reunião e ver o que está acontecendo. Já eram 3 horas. Ele liga e quando o Billy Graham atende o telefone, ele tinha terminado a reunião. E o presidente dos Estados Unidos vira para ele e fala assim, olha, eu liguei aí umas 2 vezes, a sua secretária parece estar doida. Ela falou que você estava com alguém mais importante que eu. E aí o Billy Graham vira para ela e fala assim, sim, eu estava. Quem é? Eu estava falando com Deus. Quando você sabe a importância de falar com Deus, as pessoas talvez não entendam, mas aquilo que é importante para você vai começar a impactar as pessoas lá fora. Por que é que o presidente dos Estados Unidos consultava Billy Graham? Porque o Billy Graham tinha o conselho que vinha da parte de Deus. E é isso que importa. Quando você tem um encontro face a face com Deus, as pessoas vão ficar esperando para saber o que Deus quer falar com elas. Deu para entender? Vamos voltar lá, em Gênesis. Mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Que horas são, só para eu ter certeza? Tá, dá tempo ainda. 29. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te a saber o teu nome. Já que eu te disse o meu, me fala o seu. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. Jacó, você não precisa saber meu nome, você precisa saber da minha mensagem. Jacó, você não precisa que eu fale o nome que eu carrego aqui, mas você precisa saber a mensagem que Deus mandou entregar para você. É isso o que vai mudar a sua sorte. É isso o que vai mudar a sua história. É esse novo nome. É isso que Deus tem sonhado para você, que vai começar a impactar todas as nações da terra. Deus é Deus de Abraão, Deus é Deus de Isaac, mas quando chega em Jacó, Deus faz uma transformação. A partir daqui, eu vou ser o Deus de Israel. E você vê na Bíblia a importância que esse nome tem, as tribos de Israel. Você vê tudo o que Deus ele constrói mediante ao nome que ele entrega para aquele homem que era suplantador, para aquele homem que era chamado enganador. Não importa como o mundo conhece você, depois de um encontro com Deus, essa história muda. Não importa quantas vezes você chorou, ou quantas vezes você está chorando até hoje,
Até agora, pastor, eu chorei nessa madrugada. Hoje é o dia em que você precisa segurar essa palavra, porque Deus está liberando sobre a sua vida algo capaz de mudar a sua sorte, capaz de mudar a sua história e preparar o caminho para tudo o que Ele vai fazer no futuro, para tudo o que Deus quer construir sobre a sua vida no futuro. Amém, pessoal? Verso 30, estou terminando. E chamou Jacó o nome daquele lugar o quê? Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus o quê? Tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. Eu vi o Senhor face a face, e a minha alma, o meu futuro, a minha história, a minha descendência, a minha realidade foi salva no Senhor. Foi salva porque eu tive esse encontro com Deus. Quando é que o teu Peniel vai começar a existir? Quando é que o teu quarto vai ser Peniel? Quando é que a sala da tua casa vai ser Peniel? Quando é que o teu apartamento, a tua casa vai ser Peniel para Deus? Quando é que a tua igreja vai ser Peniel para Deus? Quando é que nós vamos parar de correr do encontro e seremos marcados por Ele? Quando é que a nossa alma será marcada pelo Senhor, pelo encontro que nós tivemos com o Senhor? Quando é que nós não teremos vergonha de carregar Peniel sobre a nossa vida? Quando é que nós viveremos tudo o que o Espírito Santo tem para a nossa geração? Quando formos marcados pelo Senhor. Há quem possa se levantar e dizer: tá, pastor, mas ele ficou manco. Mas ele não era mais Jacó. A história não é mais a mesma. E é impossível você entrar na presença de Deus e sair dela sem marca nenhuma. É impossível Deus aparecer sobre a sua vida, tocar você e você continuar do mesmo jeito. Você vai ser marcado. Pergunta para Jacó lá no céu se valeu a pena a marca. Aliás, pergunta para Israel lá no céu se valeu a pena a marca. Pergunta para ele se não valeu cada toque, se não ficar lá, 6 horas, 5 horas lutando. Uma vez o pastor Jaime, ele fez um comentário que me chamou a atenção. Aquelas pessoas que vão lutar boxe, UFC, jiu-jitsu e vão se preparar, os caras se preparam a semana inteira, o mês inteiro, 6 meses, um semestre inteiro para lutar 3 lutas de 5 minutos, 5 lutas de 5 minutos, 3 rounds de 5 minutos, 12 rounds de 6 minutos, de 5 minutos. Ele lutou a madrugada inteira, sem ter preparação nenhuma. Só que ele não lutou por esporte, ele lutou pela vida dele. Ele lutou pela história dele. Ele lutou pela família dele. Ele lutou pelo legado dele. Quando você vai levantar e sair do anonimato onde você está e vai começar a exercer aquilo que Deus quer que você viva através do Peniel, do seu Peniel, do seu encontro com Deus, do seu tempo com o Senhor. Ah, pastor, é que nem orar eu sei. Então tem que aprender, ué. E como é que aprende? Orando. Não tendo medo de abrir a boca. Não tendo medo de ser usado ou usada pelo Senhor. Não tendo medo. Mas falando para Deus tudo aquilo que te trouxe até ali. Amém, pessoal? 31. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa. Ele carregou essa marca para sempre. Só que essa marca, para quem via, era um defeito. Para ele era uma lembrança de que Deus mudou a história dele. Nem todo mundo entende aquilo que Deus dá para você, porque não foi para os outros que Deus deu para você. Nem todo mundo
Olha alguém mancando e enxerga alguma coisa do Senhor, acha que é defeito, acha que é pecado. No caso de Israel, foi algo liberado da parte de Deus. Para de achar defeito nos outros e começa a olhar para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Deus ainda tem Peniel esperando por você. Mas quando é que a gente vai levantar e vai buscar por esse Peniel? Deus ainda tem, sabe, o anseio. Tem um livro que eu sou apaixonado, chama O Anseio Furioso de Deus. Foi o primeiro livro que eu li. Deve ter umas 70 páginas, não sei se alguém aqui já leu esse livro. Então, fica a dica, a Maísa já leu. Mas fica a dica. Cara, eu fiquei inconformado com quem eu era depois de ler o livro. Porque Deus tem anseio de encontrar essa, sabe, criação que muitas vezes está esperando, que está querendo o melhor momento, está floreando muitas coisas e esquece que Deus não está nem aí para isso. Deus quer corações quebrantados, corações disponíveis, corações que têm desejo pela presença dEle. Então Deus está esperando por você, como você está, do jeito que você vive, porque quem transforma é Ele. Quem cria novos começos, nova história, é Ele. O que você precisa fazer é confiar em quem Deus é. Amém, pessoal? Vira irmão é ótimo. Vira pro irmão do lado aí, por favor. Vê se ele está respirando. Tá vivo ou não? Misericórdia. Dá um toquinho assim de lado. Tá vivo? Graças a Deus, né? Vira para ele ou para ela e fala assim: cadê o teu Peniel? Cadê o teu Peniel? Que horas você vai viver o que Deus quer liberar para a tua vida? Que seja agora, que seja nesse momento, enquanto temos a possibilidade de fazer isso. Amém, pessoal? Vamos ficar de pé, vamos falar com Deus? A gente tem aí alguns minutos, 3 minutos eu acho, é isso? 3 minutos para sair do ar. E aliás, pessoal de Limeira, daqui a pouco eu estou chegando aí na vigília que a gente vai ter lá no Retiro. E depois, domingo, 8 horas da manhã, a nossa sede de Limeira estarei aí em nome de Jesus, trazendo uma palavra que tenho certeza vai mexer com você, porque vem do coração de Deus. Amém? Quero que nesse momento você, sabe, se prepare para ter esse encontro face a face. Não, pastor, eu entendi a mensagem, mas eu não quero que você só entenda a mensagem, eu quero que você comece a viver essa mensagem hoje. Senhor, eu só saio daqui hoje quando o Peniel acontecer sobre a minha vida. Quando o céu se revelar, quando o Senhor aparecer, quando eu ver a glória do Senhor e a minha história começar a mudar, aí eu vou entender que é o Senhor aqui. Não tenha medo de falar com Deus, apenas abra espaço e permita que o Espírito Santo guie você em nome de Jesus, amém? Fecha os teus olhos, em nome de Jesus. Pai, nós estamos em Tua presença, Senhor, e o que nós queremos, Pai, é que Peniel aconteça sobre a nossa vida, que a gente possa, meu Deus, encontrar o Senhor face a face, que possamos, meu Deus, ver a glória do Senhor se manifestando, meu Deus, dia após dia, momento após momento, Pai, porque nós não queremos viver uma vida, Jesus, que não agrade ao Senhor, uma vida, meu Deus, que não agrade a Sua presença, uma vida, meu Deus, que não possa ser útil para o Senhor, útil para a Sua presença, Pai. Nós te pedimos, Espírito Santo, se revele sobre nós, se revele sobre o nosso interior, porque nós não queremos uma vida, meu Deus, que o Senhor despreza, mas queremos ter um encontro real, uma realidade diferente, um começo diferente, uma história diferente, um recomeço em Tua presença, porque somente na Tua presença, meu Deus, nós podemos nos realizar, Pai. Somente em Tua presença nós encontramos o Senhor, somente na Tua presença nós vemos o fogo acontecer, a direção do Teu Espírito fluir, Pai.
comece a ministrar sobre nós nessa tarde, Espírito Santo, porque queremos ter esse encontro contigo e ver a realidade do Senhor fluindo sobre cada um de nós. Meu irmão, aproveita esse momento para abrir a tua boca e fazer o céu descer nesse lugar, e fazer a glória do Senhor descer nesse ambiente, porque não queremos e não iremos e não podemos olhar para mais do mesmo e aceitar isso como se fosse tudo, porque Deus ainda tem mensagem sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai.